Acha que comer beterraba é sempre uma escolha saudável? E se eu lhe dissesse que a forma como a prepara e consome pode estar, secretamente, a sabotar a sua saúde em vez de a melhorar? Muitas pessoas com mais de 60 anos adicionam beterraba à sua dieta a pensar que estão a fazer um favor ao coração e à tensão arterial. É o que lemos em todo o lado, não é? A beterraba é um superalimento. Mas a dolorosa realidade é que, sem o conhecimento correto, este vegetal de cor vibrante pode causar problemas digestivos, interferir com medicamentos e até agravar certas condições de saúde. É frustrante tentar fazer o que é certo pela nossa saúde e descobrir que podemos estar a cometer erros perigosos sem nos apercebermos. O segredo não está em deixar de comer beterraba, mas sim em saber como contornar estas armadilhas. Neste vídeo, vamos desvendar os 12 erros mais comuns que as pessoas mais velhas cometem ao consumir beterraba e como pode facilmente evitá-los para aproveitar apenas os seus benefícios. Garanto-lhe que alguns destes erros vão surpreendê-lo e que a informação que vai receber hoje pode mudar completamente a sua relação com este vegetal. Fique até o final, porque a última dica é algo que raramente se ouve falar, mas que é absolutamente crucial para a sua segurança. Vamos então começar com o primeiro erro, e talvez o mais comum de todos: comer beterraba completamente crua sem qualquer preparação. Sei o que está a pensar. Mas os alimentos crus não são mais saudáveis? Não mantêm todas as vitaminas? Em teoria, sim. Mas na prática, para muitos de nós que já passamos dos 60, o nosso sistema digestivo já não é o mesmo. A beterraba crua é extremamente fibrosa e densa. Consumi-la assim, simplesmente ralada numa salada, pode ser um verdadeiro desafio para o estômago. Pode levar a inchaço, gases e um desconforto abdominal que o pode fazer pensar que foi algo bem mais grave que comeu. Já lhe aconteceu sentir-se pesado depois de uma salada que parecia tão inocente? A culpa pode ter sido da beterraba crua. O nosso corpo precisa de trabalhar muito mais para quebrar as paredes celulares rígidas do vegetal cru e absorver os nutrientes. Para contornar isto, não precisa de a cozer até perder a cor. Uma solução simples é mariná-la. Corte a beterraba em fatias muito finas ou rale-a e deixe-a marinar durante pelo menos 30 minutos em algo ácido, como sumo de limão ou vinagre de cidra. Esta acidez começa a pré-digerir as fibras, tornando-a muito mais suave para o sistema digestivo sem a necessidade de calor. Outra opção é cozê-la ligeiramente a vapor, apenas por alguns minutos, para que ainda fique crocante, mas já mais fácil de digerir. Assim, aproveita os nutrientes sem castigar o seu estômago. E isto leva-nos diretamente ao segundo erro, que é um verdadeiro desperdício: deitar fora as folhas da beterraba. Quantas vezes comprou um molho de beterrabas frescas, chegou a casa, cortou aquelas folhas verdes e viçosas e deitou-as no lixo? Se fez isto, saiba que deitou fora uma das partes mais nutritivas do vegetal. As folhas de beterraba são uma potência nutricional. São ricas em vitamina K, essencial para a coagulação do sangue e para a saúde dos ossos, vitamina A, importante para a visão e sistema imunitário, e vitamina C. Além disso, contém mais ferro e cálcio do que a própria raiz. Pense nelas como se fossem espinafres ou acelgas. Pode salteá-las com um pouco de azeite e alho, adicioná-las a sopas, a esparregados ou até a um refogado. São deliciosas e é uma forma inteligente de obter o dobro dos benefícios com um único vegetal. Da próxima vez que comprar beterraba, olhe para aquelas folhas como um bônus e não como lixo. O seu corpo e a sua carteira agradecem. Agora, por outro lado, há o erro oposto ao de comê-la crua, que é o terceiro grande erro: cozer a beterraba em demasia. Todos já vimos aquela beterraba cozida, vendida em vácuo no supermercado, que é mole e quase se desfaz. Muitas vezes em casa replicamos isto, deixando-a na panela de pressão durante demasiado tempo. O problema de cozer a beterraba excessivamente, especialmente em água, é que muitos dos seus nutrientes mais valiosos são solúveis em água e sensíveis ao calor. Isto inclui as vitaminas do complexo B, como o folato, e os betalaínas,
os pigmentos que dão à beterraba a sua cor vermelha profunda e que são poderosos antioxidantes. Quando ferve a beterraba por muito tempo, está literalmente a deitar estes nutrientes pela pia abaixo, juntamente com a água da cozedura, que fica vermelha. A melhor forma de a cozinhar para preservar os nutrientes é assá-la no forno, inteira e com a pele, enrolada em papel de alumínio, ou cozê-la a vapor. Se precisar mesmo de a cozer em água, use o mínimo de água possível e não a deixe ficar demasiado mole. E já agora, guarde essa água da cozedura. Pode usá-la como base para uma sopa ou um caldo, reincorporando assim alguns dos nutrientes perdidos. O ponto ideal é quando consegue espetar um garfo, mas ainda sente alguma resistência. Assim, mantém a textura, o sabor e, mais importante, a sua riqueza nutricional. E falando em aproveitar os nutrientes, chegamos ao quarto erro, que se tornou muito popular nos últimos anos: exagerar no sumo de beterraba. O sumo parece uma forma fácil e rápida de obter todos os benefícios, e de facto pode ser útil, especialmente para quem procura baixar a tensão arterial. No entanto, beber sumo de beterraba em grandes quantidades é um erro perigoso. Primeiro, ao fazer o sumo, remove a maior parte da fibra. A fibra é crucial para a saúde digestiva, para controlar os níveis de açúcar no sangue e para nos sentirmos saciados. Sem a fibra, está a consumir uma bebida com uma concentração muito elevada de açúcar. Sim, a beterraba tem açúcar natural, e sem a fibra para abrandar a sua absorção, pode causar picos de glicemia, o que é especialmente preocupante para quem tem pré-diabetes ou diabetes. Segundo, a concentração de nitratos no sumo é altíssima. Embora os nitratos sejam responsáveis pelo efeito de redução da pressão arterial, uma dose muito elevada e súbita pode causar uma queda demasiado abrupta da tensão, levando a tonturas, desmaios e mal-estar, especialmente se já tomar medicação para a hipertensão. O ideal é limitar o consumo a um copo pequeno por dia, e talvez nem todos os dias, e, se possível, misture o sumo com outros vegetais, como aipo ou cenoura, para diluir a concentração de açúcar. Lembre-se, a moderação é a chave. Comer a beterraba inteira será sempre a opção mais segura e completa. Agora que já vimos como a preparação e a forma de consumo são cruciais, vamos aprofundar um pouco mais e falar sobre combinações e interações, algo que muitas vezes é completamente ignorado. O quinto erro é precisamente este: ignorar as possíveis interações com a medicação. Isto é de uma importância vital para a nossa faixa etária, em que muitos de nós já tomamos algum tipo de medicamento de forma regular. A beterraba, como mencionamos, é rica em nitratos, que o corpo converte em óxido nítrico, uma molécula que relaxa e dilata os vasos sanguíneos, ajudando a baixar a pressão arterial. Este é um dos seus maiores benefícios. No entanto, se já está a tomar medicamentos para a hipertensão, como os bloqueadores dos canais de cálcio ou os inibidores da ECA, adicionar uma grande quantidade de beterraba à sua dieta pode potenciar o efeito destes medicamentos e fazer com que a sua tensão arterial baixe demasiado. Uma tensão demasiado baixa, ou hipotensão, pode ser tão perigosa como a alta, causando tonturas, fraqueza, visão turva e até desmaios, aumentando o risco de quedas. Outra interação importante é com os anticoagulantes, como a varfarina. Lembra-se de termos falado que as folhas da beterraba são ricas em vitamina K? A vitamina K desempenha um papel fundamental na coagulação do sangue. Os medicamentos anticoagulantes funcionam precisamente contrariando o efeito da vitamina K. Se de um dia para o outro começar a comer grandes quantidades de folhas de beterraba, pode estar a interferir com a eficácia do seu medicamento, o que pode ter consequências sérias. A recomendação não é para evitar a beterraba, mas sim para falar com o seu médico ou farmacêutico. Informe-o sobre as suas intenções de incluir mais beterraba na sua dieta para que ele possa monitorizar e, se necessário, ajustar a sua medicação. A comunicação é fundamental para a sua segurança. Ligado a isto está o sexto erro: combinar a beterraba com os alimentos errados, anulando os seus benefícios. A beterraba é uma boa fonte de ferro de origem vegetal. O ferro é essencial para prevenir a anemia
e manter os nossos níveis de energia. No entanto, o tipo de ferro presente nos vegetais, chamado ferro não Hemi, é mais difícil de ser absorvido pelo nosso corpo. A sua absorção pode ser facilmente bloqueada por outros compostos presentes na mesma refeição. O principal culpado? O cálcio. Se costuma comer uma salada de beterraba carregada de queijo feta ou bebe um grande copo de leite à refeição, o cálcio desses laticínios vai competir com o ferro pela absorção no intestino e o cálcio geralmente ganha. Da mesma forma, os taninos presentes no chá e no café também podem inibir significativamente a absorção de ferro. Portanto, se está a comer beterraba a pensar no seu teor de ferro, evite consumi-la juntamente com laticínios, café ou chá. Em vez disso, combine-a com alimentos ricos em vitamina C, como pimentos, brócolos ou um simples aperto de sumo de limão por cima da salada. A vitamina C aumenta drasticamente a absorção do ferro não Hemi, garantindo que o seu corpo aproveita ao máximo este mineral. É uma pequena mudança que faz uma enorme diferença. E por falar em fazer boas escolhas, o 7º erro é pensar que toda a beterraba é igual, especialmente quando comparamos a fresca com a de conserva. A beterraba em lata ou em frasco pode ser muito conveniente, mas é preciso ter cuidado. Muitas vezes, a beterraba de conserva vem em vinagre ou numa salmoura, que é extremamente rica em sódio. Um consumo excessivo de sódio é um dos maiores inimigos da pressão arterial e da saúde do coração, anulando precisamente o benefício que procuramos na beterraba. Além disso, muitas versões em conserva contêm açúcares adicionados para equilibrar a acidez do vinagre, o que também não é ideal. Se optar pela conveniência da beterraba de conserva, leia sempre o rótulo com atenção. Procure por versões sem adição de sal e sem adição de açúcar. E mesmo assim, é uma boa prática passar a beterraba por água antes de a consumir para remover o excesso de sódio da salmoura. No entanto, sempre que possível, a beterraba fresca será a melhor opção. Tem um controle total sobre a forma como é preparada, sem aditivos indesejados. E isto leva-nos ao 8º erro: comer demasiada beterraba de uma só vez. A moderação é um princípio de ouro na nutrição, e com a beterraba não é diferente. Movidos pela ideia de que é um superalimento, algumas pessoas podem exagerar, comendo beterraba todos os dias e em grandes quantidades. Isto pode levar a problemas. Como já falamos, um excesso pode causar uma queda abrupta da tensão arterial e picos de açúcar no sangue se for consumida em sumo. Mas há mais. A beterraba contém frutanos, um tipo de hidrato de carbono que pode ser difícil de digerir para pessoas com síndrome do intestino irritável ou outras sensibilidades digestivas, causando gases, inchaço e diarreia. É um dos alimentos ricos em FODMAPs. Se sentir desconforto depois de comer beterraba, pode ser simplesmente porque comeu demais. Comece com porções pequenas, talvez meia beterraba de tamanho médio por refeição, e veja como o seu corpo reage. Não há necessidade de a comer todos os dias. Variar a sua dieta com outros vegetais coloridos é a melhor estratégia para obter um leque mais vasto de nutrientes e evitar sobrecarregar o seu sistema com uma grande quantidade de um único composto. Continuando nesta linha de que demasiado de algo bom pode ser mal, chegamos ao 9º erro, que é particularmente importante para quem tem um historial de problemas renais. Não considerar o risco de pedras nos rins. A beterraba, tanto a raiz como as folhas, é rica em oxalatos. Os oxalatos são compostos naturais que, em pessoas sensíveis, podem ligar-se ao cálcio nos rins e formar cristais, que eventualmente se transformam em dolorosas pedras de oxalato de cálcio, o tipo mais comum de pedra nos rins. Se já teve pedras nos rins, ou se o seu médico o avisou que tem um risco acrescido, deve ter muito cuidado com o consumo de alimentos ricos em oxalatos, como a beterraba, os espinafres, os frutos secos e o ruibarbo. Isto não significa que tenha de os eliminar por completo, mas o consumo deve ser muito moderado e esporádico. Beber muita água ao longo do dia pode ajudar a diluir a urina e a prevenir a formação de cristais. Além disso,
Cozer a beterraba pode reduzir ligeiramente o seu teor de oxalatos, especialmente se deitar fora a água da cozedura. No entanto, se o seu risco é elevado, o melhor é mesmo falar com o seu médico ou com um nutricionista para saber qual a quantidade segura para si. Ignorar este fator pode levar a uma visita de emergência ao hospital com dores excruciantes, algo que todos queremos evitar. E já que estamos a falar de efeitos secundários visíveis, vamos abordar o 10º erro: entrar em pânico com a betúria. Já lhe aconteceu comer beterraba e, umas horas depois ou no dia seguinte, ir à casa de banho e ficar alarmado ao ver a sua urina ou as suas fezes com uma cor avermelhada ou rosada? O primeiro pensamento pode ser assustador. Será sangue? Este fenômeno chama-se betúria e é completamente inofensivo. Ocorre em cerca de 10 a 14% da população. Acontece porque o corpo de algumas pessoas não consegue decompor completamente o pigmento betalaína. A cor passa simplesmente pelo sistema digestivo e é excretada. A intensidade da cor pode depender da variedade da beterraba, da quantidade que comeu e até da acidez do seu estômago. O erro não é o fenômeno em si, mas a ansiedade e o pânico desnecessários que ele pode causar. Saber que isto é uma possibilidade normal e benigna pode poupar-lhe um grande susto. Portanto, se notar esta alteração de cor depois de comer beterraba, respire fundo e lembre-se desta conversa. É apenas o seu corpo a dizer-lhe que comeu beterraba. Claro, se a cor persistir por vários dias depois de ter parado de comer beterraba, ou se tiver outros sintomas, deve consultar um médico para descartar outras causas. Mas na grande maioria dos casos, é apenas a beterraba a dar um olá. O 11º erro é de natureza mais psicológica e comportamental: confiar apenas na beterraba para controlar a pressão arterial. Com toda a atenção que a beterraba recebe pelos seus efeitos na redução da tensão, é fácil cair na armadilha de a ver como uma pílula mágica. Algumas pessoas podem pensar: posso comer beterraba e continuar com os meus velhos hábitos. Não preciso de me preocupar com o sal, o exercício ou o estresse. Isto é um erro perigoso. A beterraba pode de facto ser uma ajuda valiosa, mas é apenas uma peça do puzzle. A gestão da hipertensão é uma abordagem de estilo de vida. Inclui uma dieta equilibrada e pobre em sódio, como a dieta DASH, a prática regular de atividade física, a gestão do estresse, um sono de qualidade e a toma correta da medicação prescrita pelo médico. A beterraba é um complemento, não um substituto para todas estas outras medidas essenciais. Usá-la como uma desculpa para não fazer outras mudanças saudáveis é contraproducente. O poder da beterraba é maximizado quando faz parte de um estilo de vida globalmente saudável. E, finalmente, o 12º erro, que acontece logo no momento da compra: escolher a beterraba errada. Nem todas as beterrabas que encontra no supermercado são de boa qualidade. Evite beterrabas que parecem moles, enrugadas ou com manchas. Estes são sinais de que já estão a perder frescura e, com ela, os seus nutrientes e sabor. Procure beterrabas que sejam firmes ao toque, com a pele lisa e uma cor vibrante e profunda. Se ainda tiverem as folhas, estas devem parecer frescas e viçosas, não murchas ou amareladas. O tamanho também importa. As beterrabas mais pequenas ou médias costumam ser mais tenras e doces do que as muito grandes, que podem ser mais fibrosas e ter um sabor mais terroso. Se possível, opte por beterrabas biológicas. Sendo um vegetal de raiz, a beterraba absorve tudo o que está no solo, incluindo pesticidas e outros químicos. Escolher a versão biológica minimiza a sua exposição a estas substâncias indesejadas. Fazer uma boa escolha no início é o primeiro passo para garantir que está a levar para casa um produto de qualidade que realmente vai beneficiar a sua saúde. Lembre-se, a sua jornada para uma alimentação saudável começa no carrinho de compras. Então, como vimos, a humilde beterraba é um alimento fantástico, mas que requer um pouco de sabedoria para ser consumido da forma mais segura e eficaz, especialmente na nossa idade. Não se trata de ter medo dela, mas sim de a respeitar e de entender como o nosso corpo interage com ela.
Resumindo de uma forma simples, o segredo está no equilíbrio e na atenção aos detalhes. Lembre-se de preparar a beterraba de forma a facilitar a digestão, talvez marinando-a ou cozendo-a ligeiramente, em vez de a comer completamente crua. Não deite fora as preciosas folhas. Use-as como faria com os espinafres e aproveite a sua riqueza nutricional. Cozinhe-a de forma a preservar os seus nutrientes, preferindo assar ou cozer a vapor em vez de a ferver por tempo excessivo. E tenha cuidado com o sumo concentrado. A beterraba inteira com a sua fibra será sempre a melhor opção para evitar picos de açúcar e quedas de tensão. Mais importante ainda, esteja ciente do seu próprio corpo e da sua situação de saúde. Se toma medicamentos, especialmente para a tensão arterial ou anticoagulantes, uma conversa com o seu médico antes de aumentar o consumo de beterraba é um passo prudente e responsável. Pense nas combinações que faz, juntando-a com fontes de vitamina C para melhorar a absorção de ferro e evitando grandes quantidades de laticínios na mesma refeição. Escolha a beterraba fresca em vez da de conserva sempre que possível para evitar o excesso de sal e açúcar. E para quem tem risco de pedras nos rins, a moderação é absolutamente crucial devido aos oxalatos. Lembre-se que um pouco de cor na urina é normal e não motivo para pânico. Acima de tudo, veja a beterraba como uma aliada dentro de um estilo de vida saudável, e não como uma solução milagrosa que lhe permite ignorar outros aspectos importantes da sua saúde. Cada um de nós é diferente, e o que funciona maravilhosamente para uma pessoa pode precisar de ajustes para outra. O mais importante é ouvir o seu corpo. Ele dá-lhe sinais. Se sentir desconforto, inchaço ou tonturas depois de comer beterraba, talvez precise de reduzir a quantidade ou alterar a forma de preparação. Não há vergonha nenhuma nisso. Cuidar de nós mesmos depois dos 60 é um ato de inteligência e de amor próprio. Estas pequenas mudanças e conhecimentos podem fazer uma diferença enorme no seu bem-estar, permitindo-lhe desfrutar dos verdadeiros benefícios deste vegetal incrível sem correr riscos desnecessários. Lembre-se, o conhecimento é poder, especialmente quando se trata da nossa saúde. Pequenos ajustes podem levar a grandes melhorias na sua qualidade de vida. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Já cometeu algum destes erros? Ou talvez tenha uma dica especial sobre como gosta de preparar a sua beterraba? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode ajudar outra pessoa na nossa comunidade. Se achou este vídeo útil e informativo, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda-nos muito a chegar a mais pessoas que possam beneficiar desta informação. E se ainda não o fez, considere subscrever o nosso canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas práticas para uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Continue a cuidar de si com carinho e sabedoria. Viva a sua melhor vida em qualquer idade.